bem-vindos a mais uma live literária. Tudo bem? Estamos aí em plena sexta-feira, dia 4 de agosto. Comecinho de final de semana, pessoal finalizando a semana de trabalho e começando o final de semana. Bom, pessoal que está entrando, sejam muito bem-vindos. Eu continuo alérgica, então durante a live teremos muito coffee. Já peço desculpas aí a todo mundo. Vocês estão vendo que até o tom da voz tá diferente, né? Bom, começando essa sexta-feira literária, com muito sorteio, com muito bate-papo, muitas risadas. Quem acompanhou essa semana, vários autores passaram por aqui, fazendo sorteio, batendo papo, foi uma delícia. Tivemos mais de 20 autores aí só essa semana. E esse ritmo vai continuar até final de agosto, tá? Então as entrevistas agora são diárias, de segunda a sexta. Lembrando que todas as lives podem ser assistidas pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music, tá? Do livro Não Me Livro. Já corre lá, já se inscreve para acompanhar todo o material que é gerado diariamente. Muito bem. A gente vai bater um papo agora com a escritora nacional Jesuana Prada. Ela que escreveu Cotidiano Poético. Eu tô doida para conhecer essa obra, doida para conhecer o trabalho literário da Jesuana. Ela é cearense, poeta, escritora, pedagoga, psicoterapeuta, quer dizer, ela tem um combo aí, uma bagagem literária e profissional imensa. E a gente vai conhecer um pouquinho sobre essa autora, tá? Muito bem, Jesuana, ela ainda não entrou, vamos aguardar. Quem não assistiu a visita que rolou essa semana à Igreja Barroca, aqui no centro do Rio de Janeiro, eu já convido-a para assistir lá no canal do YouTube, do Livro Não Me Livro. Foi simplesmente sensacional participar e fazer parte dessa visita a uma igreja cheia de história. Nossa, a autora entrou. Jesuana, querida, aceitei. Olá, Oi, tudo bem? tô bem. Vou ajustar aqui a câmera. Tá me vendo e tá me ouvindo bem? Sim, você. Eu também, maravilha, querida, seja muito bem-vinda ao projeto de entrevistas do mês de agosto. Muito obrigada, tá? Que agradeço. Agradeço também o convite. Eu adorei o seu cabelo. Obrigada. Eu adorei o seu cabelo. Gente, olha essas cores nesses cachos. Ai, adorei, Jesuana. Cuidado com a Ah, minha amiga Nanda Lima. está lindo, parabeniza pelo trabalho, porque super. E esse brinco também super combinou. Ai, a nossa escritora é um espetáculo, gente. Já gostei. Jesuana, antes da gente começar, já quero me desculpar com você, porque eu estou com uma crise alérgica e decorrer da live, provavelmente eu vou ficar no coffee. Mas isso, isso pode vir a incomodar algumas pessoas ou não, então já me desculpo aí
antes da nossa live começar. Me diz uma coisa, você é de qual lugar do Brasil? Eu sou cearense, eu nasci em Fortaleza. Ai, Mas eu moro aqui em São Paulo tem 7 anos, né? Esse ano faz 7 anos. Mas nasci em Fortaleza. Na verdade, eu fui gestada em Paramoti, que é uma região do sertão do Ceará. Mas como minha irmã, antes de mim, tinha nascido em casa, então a minha mãe ficou com medo de acontecer novamente. E aí, quando eu nasci, ela foi para Fortaleza. Né? E aí eu acabei realmente nasci em Fortaleza. Sou de muito bem. Essa é a tua primeira live literária ou você já fez outras? Já fiz outros, sim. Ah, então já está cascuda. Para vocês conhecerem um pouco a nossa autora, Jesuana Prado é cearense, poeta, escritora, pedagoga social, psicoterapeuta, oficineira no CAPS, álcool e drogas Grajaú. O que é isso, Jesuana? É uma instituição? Sim, na verdade, o CAPS é um centro de atenção psicossocial, né, para pessoas que estão tratando álcool e drogas, né, situações de vício. E esse ano eu comecei como educadora social cineira, né, no CAPS lá do Grajaú. Né, então, toda semana eu tô lá com eles, dia de segunda e terça, e aí a gente faz algumas oficinas socioeducativas juntos, né? Então, cuido da horta com eles, a gente tem oficina de artesanatos, arte-terapia também, então toda semana eu tô lá com eles. Olha que bacana! Então, são pessoas que estão tratando, né, seus vícios, né, através de uma equipe multidisciplinar, né? Então, tem assistente social, tem terapeuta ocupacional, psicólogos, né, para acompanhar essas pessoas de uma forma mais assistida. A maioria das pessoas são pessoas em situação de rua, né, então a gente trabalha com esse público. E as oficinas ajudam eles também a ter um contato com a arte-terapia, né? E também alguma geração de renda, né, futuramente, para quem também se interessar e evoluir também, né, nesse contato com Ah, as oficinas. e vocês inserem ali a leitura e a escrita também? Sim, eu tentei, né? Eu estava fazendo com eles uma oficina de escrita criativa, mas é assim, né? Nem todos se interessam, né? Tem uma coisa de, assim, de ir tentando, né? Então, as segundas eu tento puxar a questão da escrita com eles, para que eles falem um pouco dos sentimentos, né? Coloque isso para fora através da escrita. Mas a gente vai tentando, né? Eu tento puxar a escrita, a gente fez um setor de um espaço para leitura também. Então, a gente foi doando, os profissionais foram doando livros para a gente formar esse espaço também de leitura. Então, eu tento também trazer isso, a leitura e a escrita, né? Levei o meu livro, deixei lá para eles irem lendo. Cada livro que eu termino de ler também, eu deixo lá, falo, ó, li esse livro, né? Vou indicando. Percebo que quando eles estão sem celular, eles leem mais. Quando eles estão lá com algum celular, eles já ficam mais no mundo virtual e não leem tanto, né? Gente, que trabalho interessante também, né? Bom, a autora é editora na Vicenza Editorial e foi colunista literária do blog Elas contra Tebas. Eu já ouvi falar dessa Elas contra Tebas. Esse Elas contra Tebas fala sobre o quê? É um blog literário, né, que a gente começou, na verdade, na época da pandemia. Né? Em maio de 2020, a escritora Arlete, né, Arlete Mendes, ela chegou para algumas mulheres e lançou essa proposta da gente escrever todo dia, né, cada uma ser colunista no blog um dia. E ela reuniu 10 mulheres da Zona Sul de São Paulo, né? E cada dia uma escrevia algo no blog, ou memórias, ou poema, ou prosa. Cada dia, cada uma ia escrevendo algo, né?
E aí a gente ficou no blog por 2 anos, né? E do blog, mais ou menos em junho de 2021, a gente lançou a editora, né? Que aí do blog surgiu a editora que é a Vicência Editorial, e que a gente juntou essas mesmas mulheres e formamos a editora, né? Então, o Que blog foi bacana. um projeto muito maravilhoso. Algumas das mulheres eu não conhecia, a própria Arlete que me convidou, eu não a conhecia na época, mas passei a conhecê-la porque a gente acabou se unindo por uma escola feminista que a gente fazia parte, né, que é a Escola Feminista Bia Ayala. E na época da pandemia, a Escola Feminista entregava cestas básicas para as mulheres, né, mais de 100 mulheres da periferia de São Paulo, né, e a gente acabou indo juntas entregar cestas básicas para essas mulheres e a gente se conheceu e a gente é amiga até hoje e formamos a editora, né? E Nada ela é uma propõe. das pessoas também responsável pelo meu livro, né? Pela essa nova edição do Cotidiano, né? Teve o olhar atento das mulheres da Vicência, né? Das mulheres que também eram desse blog. Né? O blog é riquíssimo, tem muitos textos, tem mais de 200 textos. Uma vez no mês a gente também convidava uma escritora, então uma escritora convidada, então outras mulheres que também não eram do blog também eram chamadas a escrever no blog também. Então, gente, já tem duas indicações aí para vocês. O blog Elas contra Tebas e para os autores a editora Vicenza Editorial, para quem tiver interesse em conhecer o trabalho, trocar uma ideia. Depois, o Jesuana, eu vou pedir para você, quando a live acabar, botar nos comentários o link tanto do blog quanto da editora, que aí o pessoal pode clicar e conhecer diretamente. Tá bom. Bom, a editora lançou. Não, a escritora toca maracatu no grupo Baque do Monte. Maracatu é um instrumento? Que instrumento é esse? Maracatu, na verdade, é um ritmo, né? É uma cultura, né? Popular que teve origem. Maracatu. Agora eu entendi. São grupos percussivos, né? Na verdade, o maracatu ele tem duas vertentes, né? A de origem, né, é o maracatu nação e eles são nascidos em Recife junto com grupos religiosos de Candomblé. Ele nasce dentro do terreiro de Candomblé quando ele é nação. E ele também pode ser grupos percussivos, grupos de brincantes percussivos, né, de maracatu. Então, o meu grupo, ele não nasceu em Recife, portanto, ele não era uma nação. Ele é um grupo percussivo, né? Então, que a gente toca maracatu, honrando, né? Esses grupos que nasceram, que vieram antes de nós, esses mestres da cultura popular, e a gente toca maracatu. Então, é uma brincadeira, mas é uma brincadeira séria. A gente fala que somos brincantes, de uma forma séria. Então, tem vários instrumentos que você pode aprender no grupo. Então, tem alfaia, que é um tambor que eu toco, né? Tem ganzá, tem abê, né? Que também chamam de chiquerê, que é aquele de umas pontinhas que é feita numa cabaça, né? Não sei se você já viu. Então, tem gongue, que é um instrumento que é de ferro, né? E que é o que abre o maracatu e que é cantado para Ogum, tocado para Ogum. Né? Então, os orixás estão muito presentes, né, na cultura do maracatu, porque nasce dessas manifestações de candomblé. Né? Então, a gente canta para os orixás. Né? O meu amigo que é regente está aqui assistindo, né, o Léo Duarte, né, e ele está aqui assistindo, ele é um dos que conduz o maracatu, ele que criou esse grupo, né, há 4 anos atrás. Eu faço parte há 1 ano, né, e o grupo fica aqui no Monte Kemmel, Jardim Monte Kemmel, Zona Sul de São Paulo, pertinho do metrô Vila Sônia. Todas as quintas-feiras a gente recebe quem chegar, não precisa saber tocar, não precisa ter instrumentos, só chegar às 20 horas no Espaço Cultural Monte Kemmel. Vocês colocarem, vocês também acham no Instagram, tá? Maracatu Baque do Monte. Se você colocar Baque do Monte, você acha que tem o endereço tudo certinho lá. Tem um link para se inscrever e participar, tá bom? Que maravilha! Então fica aí para o pessoal que gosta de São Paulo, que quer ir lá conhecer. O grupo se chama Baque do Monte, tá, gente? Já segue lá no Instagram.
A autora participa também da Câmara Periférica do Livro e lançou o Cotidiano Poético em 2014, ou seja, o livro já tem uma estrada aí dentro do mercado editorial. E com ele, mochilou por um ano, promovendo saraus pelos estados brasileiros. Como assim, mulher? Me conta como é que foi essa experiência. Sim. Eu lancei Cotidiano Poético em 2014, né? A primeira versão dele. Essa agora que eu lancei agora, em maio, foi a segunda versão, da segunda edição, né? A primeira foi feita independente, né? Eu trabalhava em uma ONG, né, lá no Ceará. E com o dinheiro que eu saí dessa ONG, né? Eu fiz meu livro. Peguei parte do dinheiro e falei, vou colocar esse meu sonho no mundo, que é escrever um livro. Eu já recitava, né? A primeira vez que eu recitei foi no Centro Cultural Dragão do Mar, lá em Fortaleza, e eu tinha 17 anos. Então, eu já tinha um caminho, né? Todo mundo sabia que eu escrevia, porque era uma coisa que é muito forte em mim, então eu não escondia, né? Então, todo mundo sabia que eu também tinha a intenção de publicar um livro. E aí, quando foi esse momento, né, que eu falei, vou fazer. E aí eu tive a ajuda de alguns amigos, né, lá de Fortaleza, da minha família também. E aí a gente fez 1.500 exemplares, pra você ter ideia. Muitos, né? Muitos. Mas aí foi mesmo uma loucura. E aí, como eu tinha livro de sobra, eu tinha um desejo, assim, de mochilar, né? Só que eu sou periférica, né? Sou uma pessoa que cresceu na periferia de Fortaleza, né? E não sou herdeira, então não tinha condições financeiras para mochilar. Então eu aproveitei, né, o seguro-desemprego para também não ficar tão louca sem nada, assim, né? E eu peguei livros e eu coloquei dentro de uma mala, 200 livros a princípio, e eu fui mochilando por lugares que eu tinha alguém conhecido. Eu também não tinha muito dinheiro para pagar hospedagem. Então eu tinha sido de uma pastoral social, né, que é a pastoral da Juventude do Meio Popular, desse movimento pastoral da Igreja Católica por 10 anos. E eu tinha chegado no nível que eu era assessora nacional, então eu conhecia pessoas do Brasil inteiro. E eu fazia essa articulação. Tipo assim, o primeiro convite que eu recebi foi para ir para Juazeiro da Bahia. Então, quando eu chegava em Juazeiro, eu falava, olha, tem um amigo em que lugar que eu posso ir? E aí eu falava, tem um amigo lá em Caruaru, né, em Pernambuco. E aí eu entrava em contato com esse amigo, tipo, fulano, né, Drico, né, que foi esse meu, posso ficar na sua casa uma semana? Era assim que eu falava. E aí eu falei, vem, então eu ia. E aí nessa uma semana, ou duas, às vezes, eu articulava um evento. Então, assim, reúne teus amigos e vamos fazer uma roda de conversa para a gente falar poesia, para eu mostrar o meu livro. E assim eu vendia o livro para as pessoas. E aí eu ia para a próxima cidade. Nisso eu fiquei um ano, né? Passei um bom tempo em Caruaru. Fiquei 5 meses só em Caruaru, porque eu dei uma oficina no Senai, né? Eu também sou oficineira há muito tempo. E eu dei uma oficina no Senai de Filtro dos Sonhos, e o Senai gostou do meu trabalho e me contratou para dar aulas de um curso de artesão de biojoias no presídio de Caruaru. Então, eu fiquei 3 meses dando aula no presídio masculino de Caruaru, enquanto eu mochilava. E nisso eu fui, né? Depois que eu parei em Caruaru, fui para outras cidades. Nisso eu fui para o Rio, fui para Chapada Diamantina, fui para várias cidades da Bahia, fui Bahia, Alagoas, um pouco na Paraíba também. Então, lugares que eu tinha pessoas, eu ia ficando um pouco, ficava uma semana. Aí São Paulo, Rio, Curitiba, Floripa. E aí assim foi. Isso deu um ano, né, que eu passei nessa trajetória. Os livros foram acabando, e aí eu decidi voltar para Fortaleza, né? E aí eu fiquei mais um ano em Fortaleza, depois eu vim morar em São Paulo, né? Aqui em São Paulo, eu vi que a efervescência cultural era bem grande para quem escreve, né? Muitos saraus, muita coisa acontecendo. Então foi um pouco a minha decisão de vir morar aqui para que eu pudesse botar para frente a minha literatura, né? Colocar no mundo de forma mais expressiva, né, a questão da literatura. Então, por isso a escolha, depois de passar por tantos lugares, eu escolhi ficar em São Paulo. Cara, você é uma pessoa muito interessante. Você tá lá na frente. Eu adorei essa tua trajetória
de botar os teus livros dentro da mala e, ó, um beijo para você, um beijo para você e vambora. Primeiro, porque quem tem amigo tem tudo, né? Vamos Sim, com combinar certeza. que Com quem certeza. tem amigo tem tudo, gente. Ai, cara, que loucura! É audaciosa, é corajosa. Então, assim, é um ser humano extraordinário e interessantíssimo. Ai, que coisa boa. Isso dá um livro, hein, Jesus? Dá, Essa experiência de um ano, hein? dá mesmo. Né? Bom, a segunda edição de Cotidiano Poético, como a autora acabou de falar, acaba de ser lançada pela Vicenza Editorial. Seu segundo livro, chamado Dentro é Outra Revolução. É esse o nome? Sim. Dentro é Outra Revolução. Tem previsão de sair ainda em 2023 pela editora Jandaíra. Conheço a editora, gosto do trabalho deles, você está bem amparada. Quer dizer, você está aí no mercado com seu primeiro livro desde 2014, fazendo toda essa trajetória, deixando o teu livro ganhar asas, percorrendo lugares para divulgá-lo, para que as pessoas pudessem ter acesso à tua obra. Você deve ter percebido também que o mercado editorial, tanto digital quanto em feiras, esse seu contato direto com os leitores, eles mudam gradativamente. A gente está vendo que as redes sociais interferem diretamente na divulgação, na publicação, inclusive na produção de escrita, que hoje você também trabalha com a inteligência artificial para, sei lá, fazer algum comentário, alguma pesquisa, entre outras coisas. Como é que você, Jesona, tanto tempo no mercado, com tanta experiência, com tanta bagagem, vê essa mudança diária dentro desse mercado imenso que é escrever e publicar livro? Então, eu sempre penso que tem público para todo mundo, né? Assim, e principalmente a sua rede, né? Rede de amigos é quem vai valorizar o seu trabalho, né? Claro que sim, vai ter as pessoas desconhecidas que chegam e tal, né? Mas principalmente, assim, eu penso que os nossos amigos, as nossas amizades, né? São essas pessoas que nos fortalecem de verdade, assim, né? Que vai lá comprar o seu livro, né? Até porque é muito melhor quando a pessoa conhece o seu trabalho, né? Compra porque sabe, né? Do que você vem trabalhando, como que são os seus poemas ou como que é o que você escreve, né? Então, mas ao mesmo tempo tem essa coisa da visibilidade, tem essa expansão inimaginável até, né? A gente nunca sabe quando vai atingir, né? Ou quem que vai chegar, né? Então também chega a essas pessoas, chega a esses desconhecidos. É muito bom, é maravilhoso, né? Me preocupa uma parte das redes sociais, que é o quanto a gente também vai deixando de viver o real, né? Isso me preocupa, o uso excessivo, o tanto de tempo que a gente passa nas redes. Isso é uma preocupação, né? Mas, ao mesmo tempo, esse acesso, né, à arte, né, ali de forma gratuita é maravilhoso, né? Então, o quanto a gente pode também propagar, né, a arte é algo maravilhoso. A gente passou por 2 anos de pandemia e a gente sabe o quanto a arte salvou a gente, né? Seja no blog, que eu mesmo me salvava, escrever no blog me salvava, compartilhar para as pessoas, né? Então, assim, a arte salvou a gente durante esse período que a gente não saía de casa, que seguiu direitinho, né, as regras. Então, a arte ela é muito poderosa. E as redes sociais, esse avanço, que a gente possa sempre usar para propagar cada vez mais, né? Esse acesso à arte, esse acesso a coisas importantes também, né? É isso, assim, né? É algo positivo, com suas ressalvas, né? Talvez só por cuidado com o uso, né? Mas é positivo, né? Agora, você está com o teu livro aí, Cotidiano Poético, em mãos? Mostra Sim. pra gente essa capa.
Gente, olha essa capa. Você me mandou aqui duas capas, aliás. A outra capa que você me enviou também está magnífica. Sim, Essa de cabelo azul é a segunda edição, não é isso? isso, sim. A, Eu, a não, de cabelo preto você tem aí? eu até tenho, mas eu não sei onde que eu coloquei. Eu Não, só não é tenho problema. um exemplar, para você ter ideia, do meu livro antigo. E eu morro de medo de alguém levar. Não tem E problema, aí não. é a primeira Essa de. edição Ah, pode de falar, desculpa. cabelo preto, né? Ela foi feita por um artista cearense chamado Felipe Campos, né? Um ilustrador da periferia também de Fortaleza. Tem mais duas ilustrações também na parte de dentro, né? E a segunda edição, que é essa que eu mostrei para vocês, foi feita por uma artista chamada Zerlô, né? A Zerlô, ela assina 3 capas na Vicência, né? Ela já está com 3 capas, né? Que ela fez. E tem mais 2 ilustrações dentro também. Uma é essa. Olha, gente, que trabalho lindo. E a outra é uma espada de São Jorge, né? Porque eu lembro que eu comentei com ela que eu nunca tinha visto a flor da espada de São Jorge, né? Não sei se você já viu. Ah, que interessante. Muitas plantas, elas dão flor e a gente não sabe, né? Por exemplo, até Eu pouco não tempo atrás eu sabia. nunca tinha visto essa flor que nasce na espada de São Jorge. E nem a flor da babosa, que também dá uma flor linda, maravilhosa, assim, né? E aí eu comentei com a Zerlô. E aí ela fez as ilustrações, né? Quando a gente fala de cotidiano, né? A espada de São Jorge é uma planta que todo mundo conhece, que todo mundo tem em casa, né? E o quanto Eu é tenho. poético isso, né? Sim. E a flor que nasce, né? Então, o cotidiano vem. Essa é uma presente, é muito presente na arte da Zerlô, as espadas, né? Então, é algo que também combinou com ela, né? E ela ficou muito feliz. E eu Eu não sabia também. desse negócio da espada de São Jorge. E é verdade que você falou, todo mundo tem, ou quase todo mundo tem. Aqui em casa eu tenho dois jarros imensos e não sabia que dava flor. E até hoje não saiu flor. Eles ficam ali, parece que nem se mexe, né? Porque assim, eu tenho várias coisas, eu planto muito aqui na minha casa. E tudo dá, tudo floresce. A espada de São Jorge continua ali. Agora que eu sei que dá uma flor, vou prestar mais atenção diariamente nele. Continua, Josuana, desculpa. Ela nasce uma flor mó linda. E aí é isso, Agora, né? As ilustrações, elas trazem esse cotidiano. essa sua capa que você fez dessa segunda edição, todo o processo editorial também foi feita por essa editora, Vicenza, né? Sim. Esse seu novo livro, ele tem a mesma pegada do livro atual? Ai, meu Deus. O Não, o dentro Cotidiano Poético, não, ele tem a mesma pegada ou não? é assim, né? O cotidiano foi uma ideia, né, das mulheres da Vicência fazer uma segunda edição, mas elas pegaram poema por poema, né? Nós, na verdade, que eu também participei. Então a gente se reuniu, pegamos poema por poema e transformamos cada poema, né? Transformamos em uma poesia mais concreta, né? Então, assim, ele está totalmente diferente da primeira edição, que foi eu mesmo que fiz, com a ajuda de alguns amigos, sem nenhuma experiência, né? Então, essa segunda edição, ela está muito caprichosa, está muito bem trabalhada. O segundo livro, né, que é o Dentro é Outra Revolução, ele já passou por vários processos, né? Esse livro, antes ele ia se chamar Voar, porque ia pegar um pouco dessa experiência das viagens. Aí eu sofri um golpe por um cara lá do Ceará que se dizia editor, e aí era, na verdade, um cara
que não ia publicar. Na verdade, ele estava pegando o dinheiro das pessoas e ele ficava enrolando isso, né? Então, sofri essa tentativa de um golpe e eu fiquei traumatizada por muito tempo. Eu não pegava no livro para terminar, nem para colocar para frente. Eu deixei ele parado por muitos anos, pra você ter ideia. Quando foi em 2019, eu decidi, né, deixar ele pronto, né? E aí ele já mudou, porque foi no ano que eu fiz esse poema, que se chama Dentro é Outra Revolução. Eu fiz esse poema e eu gostei tanto dele que eu comecei a mudar o livro para que ele se chamasse Dentro é Outra Revolução. Então, o livro ele vai tratar dessas questões de dentro, ele vai tratar das cicatrizes, ele vai tratar das ruagens por aí, ele vai tratar das coisas minhas do sertão, da minha saudade do sertão, então, assim, dessa questão da periferia e do povo sertanejo. Então, ele é tudo isso, né, com esse enfoque do dentro, né, dessas coisas que vêm de dentro mesmo, né, então, basicamente isso. Ele vai sair pela Jandaíra, porque na época que eu deixei ele pronto, eu mandei para a Jandaíra, né, os poemas e perguntei se eles tinham intenção de me publicar. E aí elas, isso foi 2019, quando foi 2020, elas falaram, olha, a gente quer publicar seu livro. Na época ainda não existia a Vicência, né, a gente ainda não tinha a Vicência. E aí a gente vem desde esse período, desde 2020, a gente vem tratando de cuidar do livro. Passou um tempo, passou pandemia, veio pandemia, né? E aí ficou parado o processo. Quando foi ano passado, a gente começou a retomar. Aí agora esse ano a gente só falta a capa, né? Para você ter ideia. Acho que ainda vão mexer um pouco na diagramação, ainda não sei, mas o que mais está faltando é só a capa mesmo. Ele já está todo pronto, já fiz toda a ordem dos poemas, editei um pouco, né, mas elas também vão mexer. E aí só falta a capa, né. E para a capa eu também já dei até uma sugestão, né, de uma ilustradora que eu gosto também, que é cearense, mas está morando aqui em São Paulo, né, que é a Azul, né, Azul Marinha, e o Instagram dela, né. Então, a sugestão é que seja ela. A gente está vendo aí para concluir esse processo, para que o livro saia ainda esse ano, né. Mas falta pouco. Olha, lançamento de repente esse ano. Depois você coloca o arroba da ilustradora, da capista, enfim, tem sempre gente precisando, o Gisona. Agora, cotidiano poético. O que você fala, o que você traz, qual é o conteúdo de cotidiano poético? Então, cotidiano, ele vem de um momento que eu queria muita leveza na minha vida. Eu tinha passado um ano, por exemplo, ele saiu em 2014. O ano de 2013 foi bem turbulento para mim, né? Concluindo faculdade, eu tinha passado por uns momentos muito difíceis, assim, né? Eu não estava muito bem. E o ano seguinte foi tipo um renascimento para mim, né? Foi um ano que eu falei, olha, já foi um ano tão difícil, 2013, que eu quero leveza. Então, a minha meta realmente era um momento de leveza na minha vida. Por isso que eu também fui mochilar. Eu queria, tipo, um contato comigo mesma, eu queria também curtir a vida de outra perspectiva, não só trabalhando pra caramba, né? Sim. Como boa capricorniana, né? Então, eu fui e lancei o livro nesse sentido, peguei os poemas que eu mais gostava, né, e que traziam um caminho entre o amor e essa leveza, mas também a luta dos movimentos que eu também tinha participado, né? Então, ele tem poemas dessas coisas, né, da leveza, do amor, eu falo muito do amor, eu reconheço que eu sou uma poeta que fala mesmo de amor, eu pouco falo das questões sociais, falo, mas um pouco não é minha meta, e também acho que tem pessoas para isso, né? Tem pessoas que já vão se dedicar, né? Então eu me dedico a falar da vida, na verdade, né? Então o cotidiano ele traz profundos pensamentos sobre a vida, sobre a existência. Eu sou bem existencialista, então eu vou questionar, eu vou levar para esses lugares, né? Então é tudo isso.
na verdade, né? Cotidiano. Quer dizer, são vários temas ali que a autora pega, transforma em poema, transforma em poesia para passar sensibilidade, mensagem, enfim. Sim. Quantos poemas você tem nesse teu livro? São 30. Caramba, quantas páginas tem teu livro? Nossa, acho que tem agora, nem sei quantas páginas ficaram depois desse novo formato. Vou olhar aqui. Acho que ficaram 30 poemas, gente, é coisa pra caramba. no total, né? Porque eles são bem espaçados, ficou mais ou menos 80 páginas. Né? Ah, Se agora, eu acho que tem 30 poemas com diversos assuntos. Escrever poema, gente, é muito difícil. Primeiro porque a essência de quem escreve poema é outra. Não é como transformar um romance. Aquilo ali, o poeta, ele é diferenciado. Ô, Jesuana, lê pra gente um poema. leio sim. Eu vou ler, então, um que chama Precipícios de Mim. A esperança me visita em momentos de ausência de qualquer que seja o sentimento. Visita-me, avisa-me que há mesmo dias de profunda letargia. Ela me sacode, me anima, me tira da inércia de existir. Parto para a ação concreta de ter sentido, de viver os meus sentimentos, por mais ingênuos que sejam, por mais ilusórios que pareçam. Mas a existência se compõe mesmo desse leve trás de si, desse vazio e dessa plenitude de estar no mundo e ser o que se é. Mas o que seria da vida sem a esperança que aquece o coração iludido ingenuamente, sem o lançar voo nos precipícios do existir e sem perceber cair e sem dar conta de si voar. Ai, gente, que lindo isso. Lindo, né? Diferente. Carregado, né? Ai, eu adoro. Ai, ai. Agora, ô Jesuana, como é que foi esse seu processo de escrever os seus poemas? Você pega mais um lado dramático da coisa, você sente que na hora que você escreve, você usa mais um romance, é uma paixão, lembranças, memórias. Como é que funciona o teu processo de escrita para produzir tantos poemas e tantas poesias? Então, eu vou muito pelo sentido mesmo, né? Às vezes as coisas que eu estou sentindo ou que eu estou vivendo me inspiram, uma música me inspira, uma fotografia me inspira, um filme, um livro, né? Então, assim, tudo isso ele é como se fosse juntando, né? Mas, em essência, eu sinto que eu tenho tipo uma inquietação, que eu acho que é isso que transforma a gente em poeta, sabe? Eu acho que é isso que é diferente quando você diz eu sou poeta. Eu demorei muito para me reconhecer como poeta. Só que eu não consigo não ser. Então, eu acho que por isso que eu sou em essência, porque eu não consigo não ser. Quando eu tinha uns 18 anos, às vezes as pessoas já sabiam que eu escrevia, e aí chegavam pessoas e diziam assim para mim: eu também escrevia, mas depois eu parei. E aí eu me perguntava: será que também eu vou ter esse momento de tipo, eu também parei? Eu nunca tive. Nunca. Eu nunca parei. Eu não consigo parar, na verdade. Então é algo que vem tão de dentro, realmente, que eu não consigo. É meu. Né? É a minha forma de expressão do mundo. Né? E ela é única. Né? Então, tudo
tudo me inspira e tudo é conteúdo porque eu estou ali vivendo, eu estou ali sentindo, né? Então tem dos relacionamentos, né? Quando eu escrevia no começo, eu comecei a escrever, eu tinha 14 anos. Esse ano eu faço 40, né? Então eu tenho 25 anos que eu escrevi meu primeiro poema. Né? Contando do primeiro poema, porque, tipo, na quinta série eu escrevia Recadinhos do Coração com os meus amigos, né? No jornalzinho da escola. Então, assim, aquilo ali já era uma manifestação, e foram esses meus amigos de infância que me ajudaram a perceber que eu escrevia bem, porque eles diziam, você escreve bem, né? Os recadinhos do coração lá que eu escrevia, né? Então, meu primeiro poema eu tinha 14 anos. E eu nunca parei, nunca teve esse momento, né? Então, quando a gente escreve, né, por exemplo, agora que eu já vou fazer 40 anos, um poema que seja, ele é conteúdo de uma vida inteira. Então, assim, se você pega um livro de um escritor, ele é conteúdo de uma vida inteira. Não importa se eu escrevi em 2014, se meu livro saiu em 2014, ele é conteúdo da minha vida inteira. Da minha vida inteira, de todos os momentos que eu vivi, de tudo que eu senti e de quem eu sou. Então, se alguém acha caro um livro, o valor que seja, não é. Sabe? Não é. Né? Então, se a gente pegar, tudo é conteúdo, né? Na vida de um escritor, tudo é conteúdo. Né? Sim. Mesmo o romance ou mesmo o livro, né? Eu falo que a literatura é uma das artes mais difíceis de ser valorizada, sabe? Hoje em dia, com uma das coisas ruins também da coisa digital, é que as pessoas também não têm mais tanto contato com o livro físico, né? E eu, Sim. por exemplo, eu não gosto de ler digital. Eu quero ter o livro. Para mim é difícil, porque eu também não vou conseguir comprar todos os livros que eu tenho que ler, que eu tenho que estudar, né? Então eu enfrento isso, mas eu gosto do livro físico, eu gosto de ter o livro em mãos, né? Então, assim, tudo é conteúdo, né? Então, assim, quando a gente escreve, momentaneamente, algo ali pode, né, ter me inspirado, realmente, né? Pode ser os conteúdos e tal. No começo eu escrevia coisas muito tristes, era mais desabafo, na verdade, né? Era a poesia, né, a escrita, ela foi meu grande psicólogo, minha psicóloga, minha terapia na época, adolescente e na juventude, era a escrita, né? E ela vem muito influenciada por músicas que eu ouvia. Eu era uma adolescente que na minha casa tinha um quintal e eu ia para o quintal ouvir música e ler e escrever. Eu era essa... Ou subir nas árvores também, que eu adorava também, tipo, passava muito tempo fazendo essas coisas, né? Então, assim, Legião Urbana foi uma banda que me incentivou muito, porque eu achava linda a escrita do Renato Russo, né? As letras. Eu achava um grande poeta, eu era apaixonada pelo Renato Russo. E ele foi uma grande influência para mim, mais até do que os escritores dos seus livros que eu lia na época. Foi isso. Eu achava lindo, né? A profundidade das coisas que ele escrevia, né? Então é isso, assim, né? Essa sua pergunta. Tem uma referência boa, né? Legião Urbana, Renato Russo, né? Oh, coisa boa! Agora, como poeta, né, num país como o Brasil, como você falou agora, uma área muito difícil, o acesso, o incentivo, o apoio. A gente que escreve, a gente passa por muitas dificuldades. E quem vive, entre aspas, da escrita, porque ninguém vive da escrita no Brasil, porque ninguém consegue vender para viver bem no Brasil. A gente quer ser lido, o que é bem diferente. Então, a gente não tem o intuito de escrever para vender. Qual é o maior desafio hoje como poeta no Brasil? O maior desafio? Sim. Eu acho que o meu maior desafio realmente é ser lida mesmo. Eu acho que é isso, sim. Eu tenho um amigo que também é escritor, que é o Luan Luan, né? O Luan, ele fala, eu não quero que você compre meu livro para me ajudar. Eu quero que você compre meu livro porque você gosta do que eu escrevo. E para você gostar do que eu escrevo, você tem que me ler, né? Então, assim, nas redes sociais mesmo, eu vivo fazendo vídeo poema. Adoro pegar um poema e recitar e tal, tal. E eu fico triste toda vez que curtem mais uma foto minha, só lá, de bobeira, biscoitando,
do que um poema, sabe? Eu preferia que vocês vissem mais os meus poemas, que vocês ouvissem, do que uma foto minha, né? Então, assim, eu acho que realmente é um grande desafio ser lido mesmo, sabe? Mas também tem o desafio de ser publicada também, sabe? Porque, assim, quem nasce na periferia, quem não tem condições financeiras para estar sempre publicando livro, você vai passar 8 anos, como eu, de um livro para outro, né? E passando por vários perrengues. Se eu pudesse, eu lançava muito mais, sabe? Se eu pudesse, né? Eu tinha muito mais livro aí no mundo. Meu segundo livro está pronto desde 2019, né? E ainda não saiu. Então, assim, vai ter também dificuldades próprias de cada classe mesmo. É uma questão de classe, né? De se você é da periferia. Isso também tem uma grande dificuldade, né? Porque você não vai ter dinheiro sobrando para estar publicando, né? Por exemplo, na Vicência, nós somos uma editora periférica. Então, a gente mesmo custeia os livros, umas das outras, assim, junta nós, e a gente faz pré-venda e espera que na pré-venda se atinja o valor que a gente já possa publicar, né? E assim vai indo, né? Então é assim que acontece, né? Mas que massa que se a gente, por exemplo, agora eu vou ter a oportunidade de ser lançada por uma editora e que eu não vou ter que custear, né? Então, assim, já é uma conquista, né? É uma conquista e que a gente possa, cada vez mais que as pessoas possam também ter acesso a essas conquistas, a realizar seus sonhos de repente publicar, de ser lido também. Exatamente. Agora, quem quiser comprar teu livro, como que consegue? Comigo mesma. Desculpa, gente. Deixa eu ver. Qual é o teu Instagram? Jesuana Sampaio. Você consegue escrever nos comentários aqui? Consigo. Gente, vai rolar sorteio, tá? Já vai rolar sorteio. Ela tá escrevendo no Instagram dela, porque quem quiser adquirir o exemplar Cotidiano Poético, lembrando que é possível que tenha lançamento ainda esse ano. @ Jesuana Sampaio, tá? Já corre lá, a gente já segue a nossa autora. Vamos abrir o sorteio, Jesuana? Vamos sim. Ai, que delícia! Como é que vai funcionar o sorteio do livro físico da nossa autora? Com dedicatória ainda, gente. Para tudo, livro com dedicatória tudo. Vocês vão printar a live e vão mandar no Instagram dela, Jesuana Sampaio, lá no direct. Eu quero o livro Cotidiano Poético. Pronto. A primeira pessoa que fizer isso vai ganhar o livro da nossa autora. Pode ser assim? Pode sim. Que maravilha! Então, ó, mostra pra gente a capa de novo, Jesuana. Lembrando que essa é a segunda versão do livro, que foi publicada recentemente. Então, já corre lá, printa aqui e manda para nossa autora. Eu quero Cotidiano Poético. Primeira pessoa vai ganhar o livro. Ah, que delícia! Jesuana, querida, você me surpreendeu positivamente em diversos pontos de vista. Primeiro, porque essa sua experiência de andar pelos estados, divulgando seu livro, divulgando sua arte, é sensacional. Então, é só te agradecer, eu só te desejo sucesso. Volte sempre que você quiser. Eu estou muito feliz de ter uma escritora do teu calibre no meu projeto de entrevista. Dizer que eu sou agora sua seguidora, admiradora e leitora, porque eu vou comprar o seu livro com
o seu livro com você. Não se preocupe. Eu adoro poesia, adoro poema. E acho que a gente precisa disso. A gente precisa desse tipo de arte na vida. Então, muitíssimo obrigada, tá? A gente pode quem chamar aí, para quem chamar e disser que assistiu o podcast hoje, né? Eu faço frete, estou fazendo frete grátis, tá bom? Se for para fora aí de São Paulo, né? Tá bom? Então me chama, tá bom? Isso, Aí a gente faz frete grátis, tá bom? Posso encerrar recitando um poema? Hã? Posso encerrar recitando um poema? Claro, por favor. Então eu vou recitar do meu segundo livro, para poder ficar aí um gostinho, né? Do segundo livro. É um poema que é o que deu origem ao título, né? Se chama Dentro é Outra Revolução. O medo de viver já não me habita. Vivo, viva. Amores platônicos já não fazem morada, não coabitam. Eu lhes disse adeus e dei espaço. Abri as portas, janelas, arreganhei o meu dentro. Por dentro é outra revolução. Dentro é o mais perto da minha verdade e de tudo que é rebuliço e sossego. E hoje, só hoje rima com hoje. Rememoro que vim de dentro de uma vulva sagrada e me alimento da coragem de ser parida para parir. Parir versos embebidos nas placentas das deusas, parir coragem clandestinas de terra que nem sempre são secas. Parir universos cortados pelos anéis de Saturno e entender que nessa vida eu posso ser tudo, menos o que não pulsa. Vivo, o medo já não me habita. Vibro, dentro é outra revolução. Gratidão, gente. Gratidão por quem assistiu. Gratidão pelo convite, tá, Monique? Agradeço demais a oportunidade. Agradeço mesmo. Ai, que linda, gente! Eu vou marcar a autora como colaboradora. Então vocês vão poder assistir essa live lá no Instagram dela e no canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music. Do livro Não Me Livro. Tá rolando sorteio, gente. Printa e manda no direct dela. Jesuana, um beijo, amor. Obrigada. Beijo. Gratidão mesmo, viu? Obrigada, gente. Tchau, tchau.